Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui é o Brian falando e o nosso tema de vídeo de hoje são os conceitos fundamentais para você ir bem na prova de Ciências Humanas no Enem, que é a prova de Filosofia, de Geografia, de História e de Sociologia. Uma prova que tem muito texto, muita leitura e ao final deste vídeo eu vou apresentar duas dicas que assim, vai mudar a sua forma de fazer a prova e você vai conseguir aumentar a sua nota. Bom, eu já tenho vários resuminhos de história neste canal, vão estar aparecendo no link da descrição. O material escrito também vai estar no link da descrição para vocês acompanharem aí. Este vídeo é o complemento do vídeo que eu já gravei sobre os conteúdos que mais caem no Enem. No outro vídeo eu não falei sobre filosofia e sociologia, mas eu deixei no link da descrição para vocês acompanharem. Eu não falei porque senão o vídeo ia ficar muito grande, mas se você não tiver visto ainda os conteúdos que mais caem no Enem, eu recomendo, também vai estar no link da descrição. E neste vídeo vai ter muitos conceitos de filosofia e de sociologia também para ajudar vocês. Então, bora para os conceitos? Nosso primeiro conceito importante é o conceito de oligarquia. Você entendeu o que significa uma oligarquia? Bom, oligarquia quer dizer poder nas mãos de poucos, e para você entender um pouco mais sobre esse esquema político aí, esse sistema político, é interessante você assistir o vídeo que eu fiz sobre a Primeira República no Brasil. Ele vai estar aparecendo aqui em cima nos cards e no link da descrição para vocês conferirem. Um próximo conceito é o conceito de democracia, mas não você somente entender democracia como um sistema de voto, somente votar de 4 em 4 anos no seu representante, mas você entender a importância disso, que na verdade ser cidadão é ter direitos, ter deveres. É interessante também você estudar um pouco sobre a Grécia, entender que a democracia ela vai surgir na polis de Atenas, porque lá eles gostavam de conversar, de dialogar, lá eles expunham a sua opinião e eles conversavam sobre um sistema melhor lá para eles. Então, assim, democracia é conversa, é diálogo para conseguir assim um bem comum, né, aos cidadãos. Então é importante você entender este conceito também. O outro conceito é o conceito de meritocracia. Vou ler aqui a teoria do que é meritocracia. Meritocracia significa que todo indivíduo é capaz de prosperar somente com as suas capacidades, sem precisar da ajuda da sociedade, do Estado ou da família. É um sistema que privilegia as qualidades do indivíduo, como a inteligência e a capacidade de trabalho, e não sua origem familiar e suas relações pessoais. Então, para eu me lembrar do que é meritocracia, eu utilizo aquela frase, be yourself, ou faça você mesmo. Aquela questão de que a pessoa faz ela mesma, ela não precisa de um Estado, ela não precisa de uma família, ela não precisa de uma instituição social. Este é o conceito de meritocracia. Outro conceito importante é a aristocracia. Lembre de governo dos melhores, lembre do poder que vai passando de pai para filho, daquela questão da hereditária. E para você lembrar da aristocracia, se lembre de uma sociedade estamental. Quando a gente está falando de uma sociedade estamental, nós estamos falando de uma sociedade sem a mobilidade social, onde quando eu tinha uma pirâmide muito bem dividida e no topo a gente tinha o clero, depois a nobreza e depois os trabalhadores urbanos e rurais, que eram os pobres, eram os camponeses, eram os que não detinham poder político e não tinham voz, não eram ouvidos. Então a aristocracia é o que está no topo da pirâmide. São a nobreza, os governos dos nobres e tudo mais. Outra questão é você entender o que é patrimônio. Vou ler aqui a definição de patrimônio agora. Agora a gente vai falar de patrimônio. Patrimônio pode ser entendido como conjunto de bens, direitos e obrigações. E o mais interessante é você guardar que patrimônio você precisa preservar. Patrimônio pode ser uma igreja antiga, pode ser documentos com informações
de outros séculos atrás e tudo mais. Então, patrimônio é algo que você tem que preservar. Você pode não gostar de museu, você pode, sabe, não ligar muito, mas o Enem, ele espera que você, tanto se o tema da redação for com relação a isso, que você tome uma iniciativa de preservar esses patrimônios, por favor. Principalmente na redação, não vai colocar que tem que destruir algum patrimônio, não, porque patrimônios são muito importantes aí para a história, para a identidade cultural aí de um povo. Nós temos o termo cultura. Cultura, para a sociologia, o termo sociológico, é um conjunto de bens, de práticas, de valores, e o mais importante você saber em cultura é que não se mede cultura. Para a sociologia, não é o correto de você atribuir cultura a alguém e você desprezar a cultura do outro, você falar que a outra pessoa não tem cultura. Isso, para a sociologia, é totalmente errado. O que se mede são tipos de conhecimento. Você pode falar que fulano tem um tipo de conhecimento e outra pessoa tem outro tipo de conhecimento e você tem certo tipo de conhecimento, mas você não pode desprezar a cultura do outro, porque cultura é ação humana. Então, basicamente, cultura pode ser entendido como tudo, né? Tem uma discussão muito grande com relação a isso. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas assim é importante que você saiba que não se mede cultura, se mede tipos de conhecimento, e nós temos a diferença aí entre a cultura material e a cultura imaterial. A cultura material é aquilo que eu posso pegar, são bens palpáveis ou bens tangíveis que eu posso trocar. Pode ser uma igreja, pode ser um museu. Olha, vou ler aqui o conceito. São elementos palpáveis e concretos. Então, podem ser aí igrejas, obra de artes, é aquilo que eu posso sentir, é aquilo que eu posso tocar. Já a cultura imaterial são elementos abstratos, é aquilo que eu não posso tocar. Já caiu até uma questão no Enem sobre cultura imaterial, que era a forma de se fazer o queijo Minas. Então, o patrimônio não é o queijo, não era o queijo em si, não é ainda, né? É a forma em que se faz o queijo. Então, cultura imaterial é aquilo que você não pode pegar, são saberes, é a prática, é a rotina, é aquela questão do que você sabe, do que você pratica. É importante você saber essa diferença. Também, uma questão muito interessante de você saber para a prova do Enem é o conceito de etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É você colocar a sua cultura no centro, você supervalorizar a sua cultura e você desprezar as demais. Você supervaloriza a sua cultura à face de outras. Isso para a sociologia é totalmente errado. Nós não podemos fazer isso. E eu vou ler aqui como que a gente se combate a isso. Para combater aí a questão do etnocentrismo, a gente combate através do relativismo cultural, e o relativismo cultural é tentar se colocar aí dentro da cultura daquele indivíduo que você está observando. Isso se faz através do método que chama etnografia, que é você tentar observar a outra cultura com o mínimo de interferência da sua própria cultura, você se despe, entendeu? Você se desprende daquilo que você acredita como certo ou como errado e você observa aquela outra cultura de forma aos nativos. Você observa os nativos daquela cultura, a forma deles pensarem, e para você fazer isso, você tem que reconstruir a identidade cultural daquele povo. Então, não é tão fácil a gente fazer isso, mas para a sociologia é muito importante. Nós temos que tentar fazer isso, não cometer tantos preconceitos, tantos preceitos com relação a outra cultura, porque pode ser somente uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo diferente, entende? E agora chegamos à hora das dicas que eu vou dar aqui. Eu falei que seria 2 dicas, mas vão ser 3 dicas, olha, muito importantes para você acertar mais questões de ciências humanas. A primeira dica é você escolher sempre as questões bem elaboradas, porque, sabe, aquelas questões que você começa a ler que não tem nexo, não tem coerência, não tem sentido, você, por favor, não marca ela. Você sempre vai nas questões bem elaboradas. A próxima dica é você focar, assim, mais no Brasil. Por quê? Porque o Enem, ele cobra, suponhamos, o clima da Europa,
pode cobrar o clima da África, mas em especial ele vai cobrar o clima do Brasil, sabe? O Enem ele sempre cobra mais Brasil, ele cobra a história das Américas, cobra a história da Europa, a história da Grécia, de Roma, cobra, mas ele cobra mais a história do Brasil, então é importante você focar aí na história do Brasil, porque isso é mais provável que caia em sua prova. Uma outra dica que eu faço na minha vida e que dá muito certo, se bem que eu amo ciências humanas, eu amo história, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sempre relaciono os conteúdos, para você se lembrar de datas, se bem que o Enem não cobra tantas datas, sempre não, normalmente nos enunciados tem as datas para você, mas para eu relaciono, olha, quando estava acontecendo a Revolução Francesa, que foi em 1789, estava acontecendo uma outra coisa, entendeu? Então, assim, eu sempre procuro sempre relacionar um século a outro século, ou uma frase de um filósofo que, sabe, que demonstra muitas características para você se lembrar, e também eu faço muitos resuminhos assim, grifando os pontos principais, que ajuda e muito. Estes foram os conceitos, esses foram os conteúdos, eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído de alguma forma. Se você tiver gostado desse tipo de vídeo, os conceitos importantes para a prova do Enem, comente aqui embaixo parte 2, por favor, que eu vou fazer caso vocês queiram. Dê um gostei aqui embaixo, por favor, porque dá um trabalho para fazer esse tipo de vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vem muito vídeo novo por aí. Olha, os vídeos sobre redação e sobre história vão estar no link da descrição, vocês podem conferir também. Compartilhe com seus amigos para eles verem esses conceitos e para aplicá-los na prova do Enem. Olha, muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima!